E olha só o que vai acontecer a partir de hoje, hein? Você que já acompanha aqui no canal da IBNU o Ministério Integre, esses vídeos que saem todo sábado às 9 horas da manhã, do Ministério de Jovens aqui da IBNU, os devocionais, nós vamos começar um livro novo, que é o livro de Eclesiastes. E é um livro que, sem sombra de dúvida, tem muita controvérsia, é um livro que tem muitas questões aí de discussão, alguns que acham que o livro é mal-humorado, alguns outros que acham que o livro só tem uma perspectiva muito filosófica e acadêmica. Mas será que o livro, inspirado por Deus, deixado aqui nas Escrituras, não tem uma mensagem para falar para a gente que é jovem? E para discutir sobre isso, nós queremos, a partir de hoje, começar a lançar esses vídeos para que você acompanhe com a gente e perceba a conexão que esse livro tem de tão importante com a nossa vida. É mostrar como o livro fala e nos ajuda, como jovens, a entender a direção, a entender o cuidado de Deus e a nos colocar no rumo certo daquilo que a nossa vida deve girar. E para fazer tudo isso, eu vou estar aqui todo sábado com você, acompanhado de alguns colegas, alguns amigos, irmãos em Cristo aqui, que vão ajudar a gente a pensar sobre isso. E para o capítulo 1, eu estou aqui com a Jubes e com o Matheus, que já são figuras bem carimbadas aqui do Ministério Integre, e que agora vão aproveitar para dar um oi para vocês. E aí, Jubes, beleza? Oi! É muito bom estar aqui com vocês no primeiro capítulo de Eclesiastes. Estou animada para a gente conversar. Fala, Dilean, Ju, tudo bem, pessoal que está assistindo a gente? Sim, muito animado, um livro aí complexo, mas muito interessante, vai ser muito bom. É isso aí. E o livro tem muita informação que vale a pena a gente conferir. E antes, então, da gente começar a ter esse bate-bola aqui, né? O bate-papo, sei lá, como você preferir. Eu comecei uma coisa e terminei no outra, e eu já tô meio perdido, igual alguns lendo Eclesiastes aqui. Eu quero fazer pelo menos um panorama do livro para vocês, para que a gente possa, vamos dizer assim, entender um contexto maior, uma realidade um pouco maior do livro, que nos ajude aí a mergulhar e a discutir os pormenores daquilo que o livro nos apresenta. É interessante que o título do livro, Eclesiastes, né? O título em hebraico é Kohelet, ou Kohelet, alguns aí tem talvez um pouco dessa diferença, mas a palavra mesmo ali, que é Kohelet, que envolve o nome do livro, ela indica que é um professor, aquele que ensina, ou uma pessoa que tem um grupo de pessoas que estão ali aos seus pés, né, ou ao seu redor, para aprender alguma coisa. E é por isso que é muito importante a gente perceber que, na verdade, o autor do livro, ele nem é tão importante assim na história ou naquilo que é o desenvolvimento do livro. Porque a pessoa que deve ser ouvida, de acordo com a proposta do livro, é que seja esse professor. O autor ou o redator, ele vai aparecer um pouquinho no começo, um pouquinho no fim, mas o recheio do bolo aí, o recheio desse nosso sanduíche, que é o livro de Eclesiastes, vai ser esse mestre, esse professor falando com os seus alunos, que eu espero que você seja junto comigo, com a Ju e com o Matheus aqui, alunos desse grande professor que é muito experimentado, é alguém que é bem vivido e tem uma percepção da vida muito ampla e que quer nos ajudar a que nós também consigamos a viver a nossa vida dentro de um prumo correto, dentro daquilo que vai envolver uma vida objetiva, clara e que a gente possa trilhar um caminho correto. E o que esse professor ensina? E talvez aí comece uma situação, poxa vida, é isso que ele ensina? Você vai lembrar que tem uma palavra que vai ser repetida várias vezes dentro do livro de Eclesiastes. É interessante que é repetida várias vezes mesmo, porque são em torno de 30 vezes que essa palavra é repetida. E a palavra é hevel, ou hevel. E a proposta, a tradução, que algumas colocam como vazio, inútil, na verdade, ela significa algo como se fosse uma fumaça.
Sabe aquela neblina, aquela fumaça que a gente chega e vê e de repente a gente até parece que está muito forte, mas de repente não tem nada? Eu moro aqui na Baixada Santista e a IBNU fica em São Paulo. Então, costumeiramente, quando eu estou voltando da IBNU, mais à noite, ou finzinho da tarde, eu pego aquela grande neblina que tem aqui na Serra da Descida de Santos, né? Na descida para Santos, na verdade. E às vezes parece que a coisa é densa mesmo, parece que a coisa é pesada, parece que tem um bloco de fumaça ali na sua frente. Mas que quando você chega e se você tentar pegar ou qualquer coisa assim, não tem absolutamente nada. Essa ideia de Hevel, a ideia de vapor, de vazio, de fumaça ou de alguma coisa nesse sentido. E o professor vai nos dizer que a vida é esse Hevel por dois motivos. Primeiro, porque tudo na vida é temporário. Tudo na nossa vida é passageiro. Mesmo os momentos alegres ou os momentos de maior tristeza, e você provavelmente já deve ter experimentado muitas vezes isso na sua vida, eles não são eternos, eles não duram para sempre. É ruim porque a alegria não dura para sempre, nós temos momentos às vezes de tristeza, mas é bom saber também que os momentos de tristeza também não duram para sempre. Os momentos de alegria também chegam. E isso torna a vida um certo enigma, um certo paradoxo. E essas realidades, elas são encontradas nas coisas mais óbvias do dia a dia. Você já deve ter feito os planos e deixou tudo tão certinho para que as coisas acontecessem de uma forma e era impossível aos seus olhos de que aquilo não acontecesse do jeito que você planejou e de repente, como se fosse uma fumaça, deu tudo o contrário daquilo que você tinha planejado. E aí isso faz a gente entrar meio que nesse enigma, nesse paradoxo. Peraí, como assim? Como que as coisas podem acontecer dessa forma? E há então essa beleza nessa vida que experimenta momentos de alegria, momentos de prazer, momentos de tranquilidade, mas há também dor nessa vida, e isso tudo faz parte daquilo que o mestre vai dizer que é a vida. O objetivo, então, que esse mestre está fazendo conosco é desconstruir a forma como muitas vezes queremos dar sentido à nossa vida sem o Criador, ou seja, sem uma conexão com Deus. A ideia é que longe de Deus a vida não faz sentido. Mas a proposta, inclusive a gente vai perceber que o próprio professor vai mostrar isso na vida dele, é que ele vai dizer, eu fiz, eu aconteci, eu estudei, mas aí ele fala, isso não faz sentido. Então, quando a gente busca esse sentido da vida através das nossas realizações, talvez, a gente não consegue. Seguimos a vida com um sacrifício, com dificuldades, com trabalho, com estudo, enfim, com tantas coisas que vão acontecendo, mas e aí a gente se perde porque a gente acha que, olha só, tá vendo só? Tudo tá difícil, tudo tá complicado. Mas é interessante que daí esse nosso Kohelet, esse nosso mestre, professor tão especial, ele vai nos mostrar coisas simples, como por exemplo a criação. A criação nos revela esse Deus amoroso, cuidador, que tem protegido a criação e que nos faz perceber que nós estamos num tempo e num momento na história de algo que é muito maior do que a nossa própria vida. É por isso que, por exemplo, até mesmo a morte é tão significativa no livro. E ele fala, inclusive, que estar ali naquele momento de luto é importante para essa nossa reflexão de que a nossa vida é passageira. Mostram que as nossas grandes realizações, aquele momento onde eu falei, pô, agora sim, eu consegui fazer aquilo que era o meu grande sonho, ainda assim tem um prazo determinado e também é passageiro. A morte alcança sábios, ricos, tolos, pobres, enfim, alcança todo. E aí, então, talvez fique essa pergunta, então, como desfrutar a vida? E aí, que é a grande chave. Tema a Deus e viva a sua vida. Reconhecer que a vida não está dentro do nosso controle. Nós não controlamos a história. Deus é quem controla.
E no meio de tudo isso, Deus nos deu algumas coisas extremamente boas para que esse nosso momento seja uma vida de prazer, como amizade, família, uma boa refeição. Tudo isso está fora do nosso controle, mas está dentro do controle amoroso de um Deus que nos ama e que está escrevendo essa história e vivendo conosco essa realidade. Bom, depois de fazer essa pequena introdução aqui, não sei se foi tão pequeno aqui, desculpa, acabei deixando a Jubes e o Matheus aqui sem falar, então agora vai ser com vocês. Jubes e Matheus, depois de perceber tudo isso, o texto ele parece que está sempre falando sobre essa questão de uma vida vã, uma vida inútil, uma vida sem sentido. Bom, será que então realmente Deus criou o homem para viver uma vida sem sentido? Uma boa pergunta. E, na verdade, uma pergunta que você, na sua pequena, grande introdução, também já deu algumas respostas ali. Mas é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, quando a gente entra ali em Gênesis, né, Deus criou a gente para viver num paraíso. Né? Deus criou a gente por amor e para a gente viver no melhor lugar possível que a gente podia viver, né? E mesmo hoje em dia, nós temos coisas como amizades e dentro da vida que ele nos proporciona, né? Temos que lembrar que tudo o que acontece é por permissão dele. E Deus nos criou para que a gente curtisse a nossa vida, para que a gente celebrasse a nossa vida, para que a gente celebrasse a ele, para que a gente agradecesse, para que a gente visse coisas bonitas. Ele criou uma terra linda, né? Quando a gente vai viajar, quando a gente vai para lugares diferentes e tudo mais, a gente vê como a criação de Deus é maravilhosa, como a criação de Deus é linda. E eu tenho aqui uma coisa bem pertinho aqui de mim, um pouquinho da criação dele bem pertinho de mim, que vem me visitar todos os dias. Eu tenho água para beija-flor do lado de fora da minha janela. E todos os dias, eles vêm me acordar de manhã, batendo na minha janela, fazendo barulho na minha janela, para eu colocar a aguinha deles. Aí eles entram no meu quarto, eles sobem na minha escrivaninha, eles fazem a maior bagunça aqui dentro. Mas é essa criação e esse amor, porque eu gosto muito de aves, então isso não é um problema para mim. Mas é justamente a criação mostrando o amor de Deus a todo momento e a grandeza que ele tem. Então, Deus não nos criou para que a gente vivesse uma vida inútil, para que a gente vivesse uma vida sem graça. Deus nos criou para que a gente vivesse, para que a gente tivesse amizades, para que a gente tivesse relacionamentos, para que a gente curtisse o mundo, para que a gente curtisse a vida, para que a gente pudesse sair com os amigos, para que a gente pudesse conversar com ele, que tivesse uma vida realmente feliz ao lado dele. E ao lado de outras pessoas também. Porque, vamos falar a verdade aqui, né? A verdade que estava ali meio implícita, mas se não existisse ele, e se ele não tivesse criado a gente não estaria aqui. Então, ele nos criou para a gente viver. Ele nos criou para que a gente pudesse aproveitar da criação e do amor dele por nós. Eu acho muito legal a gente refletir sobre a beleza do mundo, né? Como a Ju estava falando, da natureza, dos beija-flores na janela do quarto aí. E a gente fazendo esse olhar para o começo de Eclesiastes, parece até que o nosso autor ali está passando por uma crise existencial aí, né? De tipo, o que está acontecendo, qual o sentido da vida. E, na verdade, é muito bacana porque isso nos remete para o real propósito das coisas, para o real propósito de a gente estar aqui, para o nosso Criador, basicamente. Então, quando ele fala, né, ali no começo de Eclesiastes, poxa, os rios estão sempre correndo para o mar nunca enche, os ventos sopram do norte para o sul, do sul para o norte, parece que as coisas estão aí nesse constante ciclo.
e o ímpio às vezes acaba perseverando, enquanto o justo acaba caindo numa desgraça. Então, qual é o sentido, né? Qual é o sentido de tudo isso? E aí eu acho que isso traz para a gente mesmo essa reflexão de que se a gente não tiver a perspectiva divina, a perspectiva da vida eterna, realmente não faz sentido. Essa vida somente terrena, ela é efêmera, ela é, como o Dileto estava falando, né, a fumaça ali na descida de São Paulo para Santos, que parece algo grandioso, parece algo concreto, mas quando você passa por ela, daqui a pouco ela deixa de ser, ela passou, ninguém mais lembra. Então, eu acho que tem tudo a ver com a gente ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Criador e uns com os outros, como a Ju estava falando, vivendo a vida em plena alegria aí, né, com o nosso Pai. É impressionante realmente isso, né? Porque a gente tem essa natureza toda e a gente tem toda essa relação de Deus mostrando que, tipo, eu tô cuidando de tudo, como o Mateus colocou, olha, os ventos vão para um lado, vão para o outro, e tudo isso está debaixo desse meu controle, né? Então, a vida também deve estar debaixo desse controle de Deus. E talvez você está assistindo a gente hoje aqui, e talvez você esteja nessa situação, talvez de uma tristeza profunda, alguma coisa nesse sentido, e tá olhando para tudo e fala assim, cara, minha vida não faz sentido, parece que tudo realmente é inútil, tudo é bom, tudo é essa neblina, essa fumaça, esse vapor aqui que parece que quanto mais eu tento me agarrar em alguma coisa, menos coisa eu tenho para agarrar, né? Parece que eu tô tentando segurar fumaça, tentando segurar uma manteiga derretida aí, né? E o que a gente tem para dizer para você? Brother, a vida faz sentido. A vida tem sentido. E a vida realmente pode ter uma satisfação, pode ter algo extremamente bom, porque nós temos um Deus que é bom, um Deus que nos ama, um Deus que ama você. Agora aqui que está ouvindo a gente, Deus realmente te ama. E Ele ama a ponto de ter enviado o seu filho para morrer por você, porque Ele quer que você tenha uma boa vida. Ele quer que você tenha uma vida que, na verdade, Jesus, inclusive, vai chamar ela de uma vida abundante. Ou seja, uma vida que está aí para esparramar para tudo quanto é lado, né? E nós cremos que você pode ter isso através da fé em Cristo Jesus. Através de mudar o seu foco, de em vez de você estar olhando, de repente, para as mazelas, porque é verdade, o próprio texto, como o Mateus e a Juliana colocaram, o texto vai apresentar essas questões de que realmente a vida é difícil. Mas aí a gente pode tirar os nossos olhos dessa dificuldade e colocar os olhos no nosso Criador, passar a ter um outro objetivo, outro alvo do nosso olhar. Eu quero convidar você a fazer isso hoje, porque eu tenho certeza que isso vai ser grandioso na sua vida. E aí, Mateus, vem uma pergunta que o texto parece que traz pra gente. Aliás, eu vou até ler um pedacinho do texto, né? Ele diz assim, ó: o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. E principalmente a gente que é jovem, a gente gosta de uma certa novidade, né? Olha só, eu falei a gente que é jovem, então, por favor, eu sei que você que tá aí olhando, olhou e falou assim, cara, esse cara deve ter uns 20, 22 no máximo. Eu sei disso, eu confio no seu olhar técnico para minha pessoa. Mas a gente que é jovem gosta de novidade. E isso faz parte daquilo que é natural. A gente quer... tanto da parte da tecnologia, como de outras coisas, né? A gente gosta daquilo que parece que é novo. Mas o texto diz assim, peraí, não há nada novo debaixo do sol. O versículo 10 não vai acrescentar. Você pode dizer assim, ó, veja, isso é novo. E aí o texto diz assim, não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. O que será que o mestre está querendo dizer aqui, Mateus? Será que ele está dizendo que todas essas coisas, essa nova tecnologia aí que a gente tem, é tudo passado, na verdade, não tem nada novo? Será que Adão e Eva tinham lá o Google Net lá no paraíso, usavam laptop, smartphone? Tinham um iPhone.
Eles já tinham o iPhone 55, que a gente ainda nem tem. O que será que o autor está querendo, esse mestre está querendo nos ensinar, quando ele fala que não há nada de novo debaixo do sol? É uma pergunta muito boa, né? E não, eu não acredito que seja nesse sentido, de que as coisas todas sempre existiram e não há nada que seja criado, né? Mas eu, como você falou da tecnologia, eu sou da área da tecnologia aí, né? Eu sou programador e eu gosto de ficar atento com as novidades tecnológicas, até para ficar atualizado no meu trabalho. E aí, eu pensando sobre esse tema, à luz dessa sabedoria que o nosso professor aí de Eclesiastes traz, eu estava pensando sobre as redes sociais ao longo do tempo, né? A gente pode pensar lá atrás, alguns bons anos, tinha um MySpace, aí teve o Orkut, aí teve MSN. Nem ouvi essas coisas. Não, né? Honestamente, nem sei o que é. Aí teve o MSN, depois Facebook, Instagram, enfim, cada hora tá surgindo uma coisa nova, que é semelhante à anterior de uma certa forma, mas ela traz as suas novidades, né? E pensando em todas essas tecnologias que foram surgindo, a gente percebe também como elas foram passando. Então, hoje em dia, como o Dilan e a Ju acabaram de falar aí, ninguém mais lembra o que era um Orkut, um MySpace, ninguém mais fala sobre isso, né? É uma coisa que passou. Então, eu acho que quando a gente pensa de que essa frase, né, de que não há nada novo, eu acho que é um pouco nesse sentido, de que as coisas que foram importantes, que foram tão novidades naquela época, hoje em dia elas viraram também fumaça, né? Elas viraram também essa névoa. E ao mesmo tempo que existem coisas que sempre vão existir de uma forma ou de outra. Então, eu falei da rede social, mas a gente pode pensar nos problemas da humanidade. A fome existe há muitos anos e continua existindo, continua assolando muitas pessoas. A tristeza, como o Dileia estava falando, a questão as pessoas que se encontram nessa situação de não achar sentido na vida. Então, essas coisas, elas perturbaram gerações há muitos anos atrás, continuam perturbando e talvez vão perturbar por muitos mais anos até Jesus vir e mudar tudo, como a gente conhece, né? Então, eu acho que a lição que eu pessoalmente tiro de tudo isso é que se a gente se atentar muito aos fatos somente numa perspectiva material, não pensar na vida transcendental que a gente tem mesmo, né, na relação com Deus, na coisa espiritual, nada parece fazer sentido, porque as coisas vêm, as coisas vão, os problemas continuam, as alegrias vêm e vão, como o Dileia disse, as tristezas vêm e vão. Então, a gente tem que olhar para uma coisa que está além dessa caixa, né? E a coisa que está além dessa caixa é o que criou, é tudo que existe, que é Deus. Interessante mesmo você pensar nisso, de que realmente não tem nada de novo, né? Na verdade, quando a gente vê até, tipo, em descobertas, né, do nosso planeta, ou até mesmo viagens à Lua e coisas assim, na verdade, eles não descobriram uma coisa nova, né? A coisa sempre esteve lá, tipo, ela estava lá o tempo todo. A única coisa que aconteceu é que a gente foi até lá, mas não é porque, nossa, descobrimos que existe essa nova espécie de peixe, então a nova espécie de peixe começa a existir de agora para frente. Ela sempre esteve lá, então, assim, uma descoberta parece nova, novidade, uau, uma coisa muito incrível, mas, na verdade, ela sempre esteve lá, realmente. Então, tipo, algumas coisas realmente elas não são, assim, uma coisa nova, considerando, assim, o mundo, sabe? Considerando, assim, a Terra. Como o Mateus mesmo disse, a fome, ou até a tristeza, ou esses problemas, ter que lidar com todos esses problemas mentais e coisas assim, como depressão, ansiedade. Na verdade, nada disso é novo, realmente. Isso já existia e já existiu e vai continuar existindo. Então, assim, é muito interessante você pensar nisso. A gente estava conversando hoje, saiu para jantar, né, papá? E aí, lá na conversa, a gente estava falando sobre computadores e todas essas coisas, que os computadores estão servindo a humanidade, né?
E aí, a pessoa que estava lá com a gente acabou falando assim, mas isso não é uma novidade tão grande assim. Pessoas serviram pessoas, agora computadores estão servindo pessoas. Ou seja, as pessoas continuam sendo servidas e continuam existindo coisas que estão servindo as pessoas. Então, o que muda, na verdade, é a forma como acontece, mas o que acontece não muda. As redes sociais também. As redes sociais serviram para quê? Comunicação. Existem agora milhares de outras redes sociais e elas fazem o quê? Comunicação. Então, o que alguma coisa faz não muda. Muda o jeito que ela está fazendo, mas o que está acontecendo ali no meio realmente não está mudando, né? É a mesma coisa. Acho importante realmente todas essas questões, essa discussão. Por quê? Porque o ponto envolve exatamente a questão de definições da nossa vida, né? Então, o professor começa falando, olha, o que o homem ganha com todo o seu trabalho que tanto se esforça debaixo do sol? Então ele fala assim, o que adianta você tentar colocar a sua realização de vida no seu trabalho, por exemplo? Onde vai estar essa questão que você acha que você vai ter controle sobre a sua vida? E ele vai falar, olha, a verdade é que geração vem, geração vai, o sol se levanta, se põe, o vento sopra para um lado e para o outro, os rios vão sempre para uma mesma direção. Há alguém que está no controle de todas as coisas. E é nesse sentido que o professor está mergulhando a gente em entender essa situação da vida. De que você não consegue encontrar a resposta desse sentido o sentido da vida em coisas que você acha que vai fazer, em coisas que você acha que vai colocar, por exemplo, no estudo. Não, eu vou estudar, e aí então agora, depois desse meu estudo, tudo está resolvido, eu vou conseguir descobrir todas as portas da esperança da vida, né? E o texto vai falando que, na verdade, é um verdadeiro universo à frente para você poder estudar, e não vai ser esgotado isso nunca nessa sua vida, mas as coisas vão continuar existindo como sempre existiram. Por quê? Porque há um Deus, e é isso que ele está querendo comunicar para a gente ali por trás. Então, de repente você acha que não conseguiu passar no vestibular, que era aquilo que você planejava, e a sua vida acabou, porque então agora está tudo sem sentido. Ou você não conseguiu passar naquela entrevista que você achou, não, se eu fosse trabalhar nessa empresa, agora sim, agora a minha vida faria sentido. E ele falando, lembre-se disso. As coisas são cíclicas, elas sempre existiram. Por quê? Porque existe um Deus que está no controle de tudo isso. E não é, de repente, uma coisa que parece que saiu um pouquinho do controle, do seu controle, que faz com que todo o cosmos deixe de existir. Porque às vezes a gente tem essa tendência de olhar só para nós mesmos. E aí, não, isso aqui que eu queria tanto não deu certo, então a vida acabou. Nada mais faz sentido. E o texto está falando, gente, olha só o sol, ele nasce e se põe todo dia. Olha só, as estrelas estão lá. Olha só os rios correndo. Tipo, mesmo que para você parece que o mundo acabou, o mundo continua existindo. As coisas continuam acontecendo. E elas não são novas. Elas são da mesma forma como foram nas gerações passadas, e elas continuarão sendo depois que eu e você deixarmos esse plano e essa existência. Não perca a sua conexão com a história do mundo, com a antiguidade, inclusive ele vai falar, com os seus ancestrais. Não perca essa conexão com a realidade. É isso que ele está tentando mostrar pra gente. Não ache que só existe você e tudo aquilo que acontece com você é o centro do universo. Não é assim que funciona. E isso pra gente é muito importante, pessoal. Porque a gente vê pessoas que estão vivendo aí no fundo do poço, porque na verdade o centro do universo eram as suas realizações, eram as suas percepções do cosmos e da existência. E aí, quando uma vírgula saiu do lugar, tudo ruiu. Tudo ruiu porque toda a nossa construção de vida, ela é um castelinho de cartas
se não forem bem montadas e bem estruturadas por um cimento sólido formado pelo Criador de todas as coisas. E aí, quando a gente percebe que Deus está controlando os rios que sempre existiram e continuarão a existir depois da gente, a gente sabe que Ele também está coordenando a nossa vida nos momentos bons e nos momentos ruins. E isso traz essa paz e tranquilidade para a nossa vida. E eu creio que isso é aquilo que vai dar essa paz para o nosso coração. E você pode encontrar essa paz também. De repente, se você está assistindo esse vídeo, está sentindo essa questão, pô, eu estou no fundo do poço, nada mais faz sentido na minha vida. Saiba que faz sentido. E que um Deus amoroso e que controla o mundo, Ele está ali, bem próximo, para te estender a mão e te tirar desse fundo do poço. Isso significa que nada mais de ruim vai acontecer? Isso significa que as tragédias e as coisas vão deixar de existir? Não, mas de que você não está sozinho nesse mundo. E que você tem amigos e você tem esse Deus caminhando do seu lado. Tanto o Mateus quanto a Juliana colocaram sobre essa questão, por exemplo, de tragédias e situações ruins que acontecem na vida, e a gente vê isso nas Escrituras. Deus convoca, né, chama Abraão, fala assim, ó, sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E quando ele chega lá nessa terra, ainda lá em Gênesis capítulo 12, o que ele encontra? Houve fome na terra e Abraão teve que sair dali e ir para o Egito. Então olha só, Deus nesse controle de falar, Abraão sai dali e vai para outro lugar, Abraão chega num lugar que está com fome e inclusive tem que ir para um outro lugar, e não para aquela terra que depois seria a terra que ele iria habitar. É interessante a gente perceber isso, mas ao mesmo tempo, Abraão, que foi esse homem que foi chamado de o pai da fé, ele creu em Deus, e isso foi imputado como justiça para ele, e ele então pôde experimentar a graça de um Deus amoroso, cuidando da sua vida, a ponto de depois dar o filho, a ponto de ele poder ver, né, essa manifestação grandiosa do amor de Deus na vida dele. Então acho que é isso. Esse é o capítulo 1 aí do livro de Eclesiastes, com tantas informações interessantes, importantes para a gente entender e para a gente desenvolver na nossa vida. E agora, para a gente dar aquele tchau final, vou deixar aqui a Jubes e o Mateus falando aquele até logo. Jubes? Bom, foi muito bom conversar com vocês um pouquinho sobre o capítulo 1. Espero que todo mundo tenha entendido o que a gente falou. E, bom, eu vejo vocês no próximo capítulo que eu der o ar da graça aqui. Valeu, pessoal. Muito bom a gente poder discutir esses assuntos tão interessantes. E aguardamos as cenas dos próximos capítulos, literalmente. Exatamente. É isso aí. Tchau, pessoal. Um grande abraço para todos.